Olá! A meditação de hoje inicia falando sobre fake news, que significa notícias falsas. Sabemos que mesmo sem intenção, ela tem um poder de causar muitos danos, gerar feridas, destruir reputações. Mas nós vivemos inegavelmente em um tempo onde a tecnologia está inserida em nosso contexto e não tem como fugir. Absorvemos informações, muitas das vezes, como se fossem verdadeiras, mas que não são. E isso causa um efeito terremoto, isso causa uma catástrofe, muitas das vezes, quando isso não é elucidado. Mas quando falamos de posicionamentos particulares sobre determinadas pessoas, instituições, nós temos legalmente essa liberdade para assim nos manifestarmos, mas devemos sempre utilizar da prudência, termos um embasamento, estudarmos, observarmos realmente o que é e qual é a verdade e a realidade. Porque quando nos posicionamos em um tempo onde a internet multiplica essa informação ou esse posicionamento particular para milhares, milhões de pessoas e países, devemos sim nos cuidar para não, de forma até mesmo inconsciente, de forma não voluntária, prejudicarmos ou causarmos um mal ou gerarmos uma má reputação para determinada pessoa, entidade, instituição. Então, o objetivo dessa meditação de hoje não é causar contenda, não é causar discórdia. Eu não venho aqui representando ninguém, nenhuma instituição, nenhum ministério. Eu represento simplesmente a mim mesmo, Samuel. E eu venho explicar um pouco melhor sobre esses fatos ocorridos, porque isso trouxe uma tristeza muito grande no meu coração e no coração de pessoas que eu amo, que estão próximas de mim, quando me enviaram esse posicionamento, que eu respeito, mas eu discordo. Vamos então ao posicionamento. Muitas pessoas me perguntam o que penso da Congregação Cristã do Brasil. Um fato interessante é que nós recebemos muitos e-mails de membros da Congregação Cristã do Brasil nos fazendo diversas perguntas. E também, sempre que viajo para pregar em outras cidades ou estados do país, muitos membros da Congregação Cristã do Brasil comparecem para assistir a mensagem e, ao término dela, me procuram para fazer perguntas. Bom, eu gastaria muito tempo para falar dos equívocos da Congregação Cristã do Brasil, como, por exemplo, o uso do véu por parte das mulheres. Para eles, a mulher só pode orar tendo a cabeça coberta com o véu. E isso está muito claro na Escritura, que Paulo estava se referindo ao tempo, aos costumes e à cultura da época. Ok, vamos para o ponto então do equívoco da congregação do uso do véu. Para isso precisamos pegar a Bíblia e irmos até a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. O texto, depois vocês podem ler com mais calma todo o contexto, vocês vão observar que tanto o texto quanto o contexto não fala em momento nenhum em questões culturais, e sim ele segue uma linha de hierarquia espiritual. É bem verdade que o véu ele vem de culturas como judaica, islâmica, grego-romana, assíria, mas o fato da congregação utilizar a prudência nesse verso e utilizar o véu para as irmãs na oração não faz com que ela se torne uma igreja não bíblica, penso eu. Até porque vivemos em um momento em que temos que ter muito cuidado em aplicar o simbolismo,
porque o que o mundo, de uma forma geral, tem feito com a palavra de Deus é aplicar o simbolismo de uma forma exacerbada. O inferno já não existe porque Deus é amor, então ninguém vai para o inferno. Isso não é verdade, porque o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, foi aquele que mais falou sobre o inferno. Então, essa linha da prudência, principalmente nesse texto, que não fala de questões culturais, mas sim de uma linha espiritual, eu penso que não faz com que a congregação se torne uma igreja não bíblica ou que esteja equivocada. Essa é a minha opinião. Outro grande equívoco é dizer, muitas vezes eu já ouvi isso, que a salvação só se encontra na congregação cristã do Brasil. Isso é um absurdo muito grande dizer tal coisa, porque foi Pedro quem disse em Atos capítulo 4 que só há um nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, que é Cristo Jesus. Então a salvação se encontra em Cristo Jesus, na sua obra, na sua pessoa, e não em uma instituição. Afirmar isso é um completo absurdo, até porque a Congregação Cristã do Brasil foi criada em 1910. Como então havia salvação antes disso? Sempre houve salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao outro ponto em que se foi falado que a salvação só se encontra na Congregação Cristã no Brasil. É bem na verdade que em 20 de abril de 1910 ocorreu o primeiro batismo na Congregação Cristã do Brasil, ali em Santo Antônio da Pratina. Em 1928, assume-se então uma personalidade jurídica, onde o nome era Congregação Cristã do Brasil. Mas em 1962, ocorre uma alteração jurídica do nome, que não passa a ser mais Congregação do Brasil, mas Congregação no Brasil. Porque a congregação ela não é do Brasil, ela é do Senhor Jesus Cristo. E ela está no Brasil, na Argentina, na Itália, nos diversos países, nos mais de 73 países em que ela se encontra. Eu confesso que a congregação ela não é perfeita, realmente ela tem diversas falhas, né? E Deus, com o passar do tempo, como por exemplo, como essa alteração que ela não é do Brasil, ela está no Brasil, ela é do Senhor Jesus Cristo, vem fazendo com que a congregação esteja cada vez mais próxima da vontade de Deus. Mas, se você tirar um tempinho e entrar, né, em qualquer congregação cristã no Brasil, você pode procurar dentro dela fotos, pode procurar escultura, pode procurar dizeres, pode procurar frases. Você não vai encontrar nada, você só vai encontrar duas frases, uma no púlpito, que está regendo a palavra que vai ser falada naquele culto, onde a frase que está no púlpito é em nome do Senhor Jesus. Uma acima do púlpito, que representa a cabeça, né? Nós somos o corpo, todos nós, a igreja de Cristo, e ali tem a cabeça, que está escrito em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a congregação cristã, ela sim se baseia na salvação através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho que a forma mais legível, mais concreta, mais fidedigna de expor essa verdade é pegar o próprio inário da congregação cristã no Brasil, né? E aqui o inário tem hinos que são para determinados momentos e ele tem hinos que são para o batismo. Então, quando a pessoa vai se batizar, ela se batiza, então toda a irmandade começa a louvar a Deus com o hino. Então eu vou aqui falar somente a primeira parte do hino 162, que diz o seguinte, que é uma confissão de fé da congregação cristã no Brasil, naquele momento ali do batismo, né? Cristo salvou-me, tenho certeza. Quem salvou-me? Cristo. Por sua obra de redenção. O que é a obra de redenção? Nada mais do que a justificação pela fé. Pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ocorreu toda a obra, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva à salvação. Fui
perdoado por sua graça. O que é a graça? Receber aquilo que não merecia receber, o perdão, a comunhão com Deus. Sinto agora sua unção. Sinto agora o quê? A presença do Espírito Santo me guiando, me auxiliando, me direcionando. Então, esses versos demonstram o que realmente a congregação cristã pensa sobre a salvação. Ela é dada por Cristo. Cristo salvou-me. A congregação cristã ela tem mais de 5 milhões de membros. E como eu falei, pode sim ter alguns equívocos devido à quantidade de pessoa, ter alguma falácia numa linha que distorce o que é realmente o pensamento da congregação. Ela está em mais de 73 países. Mas se tirar um tempinho, procurar alguns inários, ou até mesmo simplesmente entrar na congregação e observar, como Paulo fez muitas vezes quando ele chegava em determinada cidade, ele começava a observar aqueles ídolos, o que tinha naquela cultura, o que eles falavam, como que eram os olhares dele. Então o simples fato de você entrar dentro da congregação e procurar ali ídolos, procurar frases, procurar fotos humanas, você só vai encontrar duas frases: em nome do Senhor Jesus e em nome do Senhor Jesus. O outro equívoco que eles cometem é que a oração deve ser feita somente de joelhos. Se você notar, Jonas orou dentro de um ventre de um peixe e não estava de joelhos. Os discípulos no Pentecoste oraram sentados. Muitas vezes os apóstolos e os profetas oravam de pé. Então nós vemos que a oração não é necessariamente para ser feita apenas de joelhos. Ok, vamos então ao equívoco que a oração deve ser somente de joelhos. Nós sabemos que Deus, antes de receber a oração, Ele recebe o nosso coração. Antes de Deus receber o louvor, Ele recebe o meu coração. Então o fato de orientar, não é uma determinação, uma orientação para que adentre na presença de Deus ajoelhado, ela é bíblica e ela vem numa linha de reverência, ela vem numa linha de respeito, ela vem numa linha de humildade para aquele que é todo poderoso, criador de todas as coisas, aquele que nos alimenta todo dia, aquele que nos dá o oxigênio, que nos dá a saúde, que nos dá inteligência, que nos dá a oportunidade de falar da sua palavra, mesmo sendo nós errantes pecadores. Quando nós olhamos, pegamos a Bíblia, né, porque a linha aqui é da congregação ser uma igreja não bíblica, vamos então para Lucas 22, 41. Vamos aqui rapidinho, Lucas 22, 41. Jesus em Getsêmani. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Quem orava? O próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deixando como referência para a gente a reverência. Então, Deus não escuta somente a oração de joelho. O fato de ajoelhar não é uma determinação, é uma orientação de reverência. E mais uma vez eu falo, nós vivemos em uma sociedade que tem se perdido o significado da reverência, tem se perdido o significado do respeito por autoridade. E eu não falo simplesmente autoridade espiritual de Deus, eu falo sobre a autoridade de um professor dentro da sala de aula. Não se tem mais o respeito, porque foi-se quebrada a cultura da reverência. Não se tem mais o respeito por um policial militar. Não se tem mais o respeito pela própria autoridade espiritual constituída na igreja. E isso se dá pela falta do ensinamento da reverência, um ensinamento bíblico, um ensinamento sincero, e não obrigando a ajoelhar, dizendo que de joelho Deus vai escutar a sua oração, mas sim como uma forma de reverência, porque Deus primeiro escuta o nosso coração, para depois escutar a nossa oração. Um outro grande equívoco é dizer que o pecado sem perdão, o pecado para a morte, que está na primeira carta do apóstolo João, é o pecado de conotação sexual, como adultério. E pessoas que cometem esse tipo de pecado caem da graça
e não tem mais o perdão. É óbvio que aquele pecado para a morte que João está citando na sua primeira carta, ele está falando da apostasia, do abandono total da fé, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado para a morte. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Todos os pecados são passivos do perdão de Deus. Se for este o caso, como fica Davi, que além de adultério cometeu um crime hediondo, projetando todo o assassinato de Urias. Então o pecado para a morte, o pecado sem perdão, não se trata de pecados de conotação sexual, e sim a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok, vamos então para o pecado. Não tem pecado que o Senhor não perdoe, a não ser, biblicamente, que o Senhor fala que o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é bíblico. Agora, o ministério, seja ele de qualquer instituição cristã, ele deve sim tratar de todo o pecado. Ele deve sim disciplinar para que tenha um objetivo final, não da humilhação, não da desonra, mas sim com o objetivo final de trazer o arrependimento. E trazendo o arrependimento, automaticamente traz a restauração. Nós temos diversos exemplos disso na Bíblia, isso é bíblico, tem Davi, temos diversos exemplos disso, da disciplina de Deus, da busca do arrependimento e da restauração. Então, biblicamente, o único pecado imperdoável é verdade, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, falando especificamente da congregação, repito, são mais de 20 milhões de templos, são mais de 5 milhões de membros, de pessoas, são mais de 73 países. Então pode sim, por algum momento, por uma falta de informação, uma desinformação, ter ido por uma linha, que além da blasfêmia do Espírito Santo teria um outro pecado, seja ele de adultério, fornicação, que não teria o perdão. Tem sim a necessidade da disciplina. Agora, biblicamente, realmente o pecado imperdoável é a blasfêmia pelo Espírito Santo. Os demais pecados eles devem ser tratados buscando como objetivo final o arrependimento, a restauração, uma nova vida em Cristo e assim andar, pensar, agir, falar como o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são alguns dos absurdos que a congregação cristã ensina, pratica e comete. Mas para mim os mais graves deles são dois. Primeiro, o desprezo que eles têm pelo estudo das Escrituras. Geralmente os seus líderes, os seus anciãos, não prezam pelo estudo sistemático da Escritura, nem ensinam expositivamente a Escritura, se debruçando sobre a Bíblia e estudando o significado de cada texto nos seus originais para poder transmitir à sua congregação o que a palavra de Deus diz e o que o autor tinha em mente quando escreveu. Então não é comum um membro da congregação cristã, nem tampouco seus líderes, estudarem profundamente a Escritura. Sobre esse fator, eu acho que a palavra desprezo ela é um pouquinho forte. Eu concordo que há necessidade de meditar mais na palavra de Deus. Eu, particularmente, gosto de meditar, motivo meus amigos, irmãos, a meditarem na palavra de Deus. Meditar é refletir, é analisar, é pensar, é comparar. Eu acho a meditação ela muito edificante para que a gente cresça em conhecimento e cresça também em graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, referente à pregação expositiva, o que seria uma pregação expositiva, ao meu ver? Não é simplesmente explicar cada verso, cada versículo. Isso é um comentário bíblico. A pregação expositiva ela visa expor, explicar e aplicar, sobretudo, em nosso tempo, aquele texto.
e tendo como objetivo final pregar só a Escritura, somente a Escritura. Eu particularmente admiro muito a pregação expositiva, acho ela muito bonita, mas quando se fala em expor, explicar e aplicar com o objetivo de falar e pregar somente a Escritura, e isto é pregado dentro da congregação cristã, né? Eu admiro a pregação expositiva, seja ela temática, mas tem uma coisa que eu aprendi com o próprio Deus. A nossa função é pregar a palavra de Deus. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Eu entendi particularmente e aprendi com o nosso Senhor que a nossa função é pregar. Se ela é expositiva, se ela é temática, se ela vai de uma outra linha, mas que ela está pregando realmente a Escritura, é isso que Deus quer. E a função de convencimento não é da nossa competência. A função de convencimento é da competência do Espírito Santo. Então, seja qual for a metodologia utilizada, pregue a palavra de Deus, pregue a verdade dentro da Escritura. Isso é que é o mais importante para que a igreja seja considerada bíblica. E o segundo grande erro, gravíssimo também, dentro das Escrituras, é não crer na suficiência das Escrituras. As Escrituras na congregação cristã do Brasil não são suficientes, porque na maioria das vezes o ensino é baseado nas revelações que o ancião tem e ele comunica essa mensagem à sua congregação, deixando de lado a Escritura para trazer à sua igreja uma suposta revelação. E isso é um erro gravíssimo, uma vez que 2 Timóteo capítulo 3:16 diz que a Bíblia é divina e também é suficiente. Esse é um aspecto muito relevante no tocante a uma igreja bíblica, e negá-lo traz sérias complicações. Vamos então para o ponto em que a congregação falado não crê na suficiência da Escritura. Para isso, eu acho que a forma mais legal de se comprovar, de se falar qual que é o seu ponto de fé, qual que é o seu ponto de doutrina, é pegar o próprio inário, onde tem aqui pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Ou seja, o que a congregação realmente acredita. E se a gente pegar aqui no ponto número 1, ele diz o seguinte: a palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. Então, fica bem claro aqui que no ponto de fé, no ponto de doutrina, a congregação ela se deixa guiar unicamente pela palavra de Deus. Agora, sobre a parte da profecia, realmente a profecia ela é bíblica, né? Existe uma profecia, né, que vem de Deus e o significado da profecia é algo que vem de Deus e que revela os seus pensamentos e revela a sua vontade. Então, os dons de profecia, ele é bíblico. Se a gente abrir a Bíblia em 1 Coríntios 14:26, a gente vai ver aqui: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, os dons proféticos, o dom de profecia, ele é bíblico. Ele está em 1 Coríntios 14:26. Não se pode questionar isso. O problema, ao meu ver, não está em se ter o dom de profecia ou se utilizar o dom de profecia, se ele foi dado por Deus. O problema é utilizar o dom de profecia ou utilizar-se da profecia como uma forma de conseguir status,
dentro de qualquer instituição. Eu vou profetizar para A, vou profetizar para B, porque assim eu sou reconhecido como um homem de Deus, eu ganho status. Então essa motivação, ela é maligna, é uma motivação em que está buscando a idolatria própria, ela está buscando o seu auto-reconhecimento, ela está buscando um status. E isso, só quem pode saber é o próprio Deus, porque isso vem de dentro do coração. Então, se um irmão profetiza, ele tem sim um embasamento bíblico. 1 Coríntios 14, 26. A gente não pode questionar isso. Agora, se a motivação ela é distorcer a palavra de Deus, ela é uma autossuficiência, isso o próprio Deus vai analisar e o próprio Deus vai colocar a sua mão. Então, eu entendo que isso não é um fato que vai fazer com que a congregação, a instituição se torne não bíblica. Mas sim, se um determinado irmão ou uma determinada pessoa proferir ou profetizar algo dele mesmo, isso sim é um pecado, porque a verdadeira profecia, ela significa aquilo que vem de Deus e que revela os seus pensamentos ou sua vontade. E por fim, um aspecto fundamental que determina se uma igreja é bíblica ou não, o conhecimento que ela tem do Evangelho de Cristo. E me parece que a congregação cristã do Brasil tem pouquíssimo ou nenhum conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. Não há um ensino profundo sobre a justificação pela fé, sobre a salvação pela graça somente, sobre os atributos de Deus, sobre a morte de Cristo como pagamento pelo pecado do homem, uma morte substitutiva, propiciatória, que aplaca a ira de Deus, satisfaz as demandas da justiça de Deus e cobre o pecado do pecador. Não há a proclamação do Evangelho chamando o pecador ao arrependimento e fé e crer na obra de Cristo e pela graça ser salvo. Me parece que a visão da salvação deles ainda é pelas obras, pela obediência de mandamentos, que é impossível aos olhos humanos. Essas e tantas outras questões fazem da congregação cristã do Brasil uma igreja não bíblica. Ok, e sobre a congregação não ter conhecimento sobre o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não ter conhecimento sobre a justificação pela fé, sobre a salvação pela graça, isso é simples de analisarmos. É só novamente ir para o ponto de fé e doutrina da congregação cristã no Brasil. O que ela crê, o que ela pensa, o que ela entende. Então, se nós formos aqui no pontos de doutrina e da fé da congregação, no item número 5, ele diz o seguinte: nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo. O que é o novo nascimento? É a salvação pela graça. O que é a regeneração? É a santificação que ocorre dia após dia, ano após ano, pela influência do Espírito Santo. E ela só se recebe por quê? Pela fé em Jesus Cristo. Então a congregação tanto acredita como se baseia para que ensinar isso a todos os seus irmãos. E continuando, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Mais uma vez, quem que foi entregue pelo nosso pecado? Senhor Jesus Cristo. Para o quê? Para a nossa justificação. O que é isso? A justificação pela fé. Isso está no ponto de doutrina da congregação cristã. Os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Então, mostra de uma forma bem clara que a congregação, sim, tanto sabe, tanto tem conhecimento, como se baseia na justificação pela fé, na salvação pela graça, para passar isso a todos os irmãos que ali congregam. E para finalizar, o objetivo desse vídeo, dessa meditação, não é crítica, não é criar contenda, não é criar estiramento. Eu não quero que tenha comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas quando eu nasci, meu pai e minha mãe já eram batizados na congregação cristã. Hoje não tenho mais o meu querido pai,
mas tenho ainda minha querida mãe, que me contou, né, nós conversamos principalmente sobre esses fatos, né, que se eram verídicos ou não, o que realmente acontece na congregação. E eu tenho também a minha opinião pelos tempos vividos e congregado na congregação cristã no Brasil. Então eu penso que esses comentários não foram de uma forma maldosa, não foram de uma forma maliciosa, mas foi sim um posicionamento legítimo que eu respeito, mais uma vez, mas eu discordo, porque eu penso que faltou um pouco de embasamento. Foi o que eu tentei passar de uma forma simples, mas de uma forma sincera. E mais uma vez eu finalizo dizendo, eu não estou representando nenhuma entidade, não estou representando nenhuma instituição ou ministério, tampouco estou representando a congregação cristã no Brasil. O objetivo é simplesmente emitir a minha opinião. Que a paz de Deus esteja em vosso coração.